Gracias, doctor Pinochet. A continuación, de Brasil, el doctor Sergio Luis de Almeida Ribeiro. Viene de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo y es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santa Rita. Doctor Almeida, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui falando com vocês. Peço desculpa por estar falando em português, mas meu espanhol seria uma tragédia e ia poupar vocês de tamanho atentado a uma língua tão bonita como é o espanhol. Então, prefiro falar em português, bem pausado, que vocês irão entender bem melhor do que eu falando em espanhol. Também fico muito honrado de estar aqui ao lado de três grandes processualistas, e a responsabilidade fica maior porque estou sucedendo dois grandes palestrantes, e é uma responsabilidade muito grande, do qual me deixa muito honrado. E lamento muito discordar do professor Francisco, mas para mim, Maná é muito bom, mas Molotov é melhor. E o tema que eu me propus a falar com vocês é sobre a incompatibilidade da prova de ofício com o devido processo legal numa visão garantista. O garantismo é uma visão ideológica do processo, né, que prestigia a imparcialidade do juiz, o sistema acusatório e âmbito probatório. E também tem como base, tem como seu fundamento a Constituição Federal, assegurando às partes, por meio do devido processo legal, ampla participação para a obtenção da tutela jurisdicional ou a formação da sentença. No garantismo, o campo das discussões do direito controvertido fica restrito somente às partes. O juiz acaba sendo um terceiro, um ouvinte, uma pessoa que administra apenas o processo, sem dele intervir substancialmente no debate entre as partes. Ou seja, ele é um espectador mesmo. O devido processo legal é uma garantia que dá legitimidade à atuação estatal do Poder Judiciário, quando ele atua perante a sua jurisdição. E o valor intrínseco contido nesse devido processo legal é a ampla participação da parte, né, e o Estado observando todas as garantias que estas partes têm e que estão previstas na Constituição Federal. E quando o processo está se desenvolvendo, compete ao Estado juiz assegurar, principalmente, o contraditório, a ampla defesa, decisão fundamentada, a duração razoável do processo em sua imparcialidade. Nunca que são esses princípios que, no meu modo de entender, são subprincípios do devido processo legal. Pois bem, a produção de provas de ofício no Brasil, ela está prevista no artigo 130 do Código de Processo, e ele tem uma natureza totalmente inquisitiva. Então, nesse sistema, a Constituição Federal, ela prestigia o sistema dispositivo, e a lei infraconstitucional, ela tem uma natureza inquisitiva. Já começa aí uma incompatibilidade do sistema infraconstitucional com o sistema com a legislação constitucional. E numa visão garantista, esse sistema inquisitivo, ele é totalmente incompatível com o Estado democrático de direito, tamanho seu autoritarismo. E é bem verdade que quando você está num processo, ou quando você postula um direito ao Estado juiz frente a uma outra pessoa, é permitido que o Estado, até para dar a tutela jurisdicional perseguida, invada a intimidade das partes.
Mas essa invasão da intimidade não pode gerar danos. O meu modo de entender essa questão da produção oficiosa da prova, ela pode sim causar dano, tem muita potencialidade de dano à intimidade às pessoas. Vou até citar um exemplo de um grande professor brasileiro, João Batista Lopes. Hoje ele é advogado, mas ele foi juiz da segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele atuando num caso, um acidente automobilístico, o processo estava maduro para ser sentenciado, e ele tinha formado a sua convicção pela improcedência da ação. E analisando os autos, ele viu que o autor deixou de arrolar uma testemunha que constava no boletim de ocorrência. Mas o autor em si não arrolou aquela testemunha por suas razões que competia a ele julgar. Afinal, ele assume o risco de não produzir ou de produzir determinada prova, o ônus. Pois bem, esse professor, ele converteu em diligência e mandou produzir a prova. Ouvindo essa testemunha, ele mudou seu entendimento e julgou a ação procedente. É certo que ele não fez isso para beneficiar o autor, porque ele não sabia o resultado daquela prova. Mas a partir do momento que o juiz manda determinar uma prova, ele sim interfere no objeto da demanda, não em relação às partes. Ele não está ajudando as partes, mas ele altera o objeto da demanda. E quando eu falei em danos, que a intimidade, a privacidade da pessoa, nesse exemplo que eu citei para vocês, eu fiz uma indagação. Imaginemos que o autor da ação não quis arrolar aquela testemunha exatamente para preservar o seu casamento. Digamos que ele estava saindo com uma mulher fora do casamento e no trajeto entre o motel e a sua casa, alguém bateu no seu carro. Teve que fazer o boletim de ocorrência e ele, para ser reparado dos danos, entrou com ação contra a pessoa que bateu no seu carro. E dentro daquilo que ele entendeu de estar demonstrado nos autos, ele se deu por satisfeito com as provas que ele tinha para constituir o seu direito. E, além disso, ele quis preservar a sua intimidade de não expor aquela mulher sob pena de invadir a sua vida privacidade, a sua vida conjugal. Ele se omitiu. Quando o juiz converteu aquilo em diligência e produziu aquela prova para ouvir aquela testemunha, ele poderia ter colocado em risco a privacidade daquela pessoa. Maior que o dano que ele sofreu ao seu direito material, patrimonial, o Estado ele poderia causar um dano à sua vida privada. E é esse ponto que não se tolera a invasão do Estado na vida íntima da pessoa. Ainda que o juiz, na legislação brasileira, dá essa possibilidade. Ela é totalmente incompatível com o devido processo legal, no modo de entender. E quando o juiz ele produz a prova, como eu disse aqui antes, ele não está favorecendo nenhuma das partes, mas ele começa a ser investigador dos fatos, não aqueles fatos trazidos pelas partes, mas sim os fatos que está em seu imaginário, porque ao juiz ele tem o dever de ser imparcial, mas ele nunca vai conseguir ser neutro. Ele sempre vai ter alguma posição ideológica, algumas tradições ou algumas coisas com determinados fatos. E quando você dá essa possibilidade dele investigar os fatos por meio da prova de ofício, ele, no seu subconsciente, ele deixa de lado aqueles fatos que estão no processo e começa a buscar no próprio processo aqueles fatos que estão no seu inconsciente, na sua psique. E o direito ali perseguido é o das partes. O autor querendo constituir o seu direito, o réu tentando desconstituir, modificar ou impedir o direito de ação do autor.
Não podemos nos esquecer também que a prova, a produção probatória, é um reflexo do direito de ação. Ou seja, o Estado não pode acionar direitos, o Estado não pode acionar a sua atuação jurisdicional sem ser motivado pelo jurisdicionado. Em respeito ao direito de ação, o autor, o jurisdicionado, o cidadão, ele tem soberania de exercer o seu direito de ação. E sendo a prova um desdobramento desse direito de ação, não compete ao Estado produzir as provas sobre o argumento de se buscar a verdade. Qual verdade? A minha verdade pode ser diferente da verdade do Dr. Hugo, que é diferente da do Dr. Francisco, que é diferente da de vocês. Então, que verdade é essa que o juiz persegue no processo? Isso é metajurídico. Ali não. Ali está se defendendo o direito das partes. O devido processo legal determina que todas as garantias das partes sejam asseguradas. Não a verdade do juiz. Ele não faz de má fé. Mas quando a lei permite ele investigar um fato, ele vai atrás da sua verdade, aquela verdade que ele acha que é a real. E só nós podemos saber o que realmente aconteceu nos fatos que precederam a intervenção jurisdicional. E é um paradoxo no Brasil adotar a prova de ofício com um instituto chamado tutela antecipada. A tutela antecipada, ela veda ao juiz deferir de ofício sem pedido das partes. Porque, sob o argumento de que ali estaria violando, se o juiz der uma tutela antecipada de ofício, ele estaria violando o direito de ação da parte. Então, o dispositivo, artigo 273, parágrafo 6º do Código de Processo Civil brasileiro, que diz, na incontrovérsia dos fatos, a parte pode pleitear tutela antecipada, sem ausência do perigo. Basta apenas a incontrovérsia dos fatos. E daí, eu pergunto, eu faço a seguinte indagação. O autor entra com a sua pretensão, o réu com a sua defesa. O juiz verificando que ali, um determinado pedido feito pelo autor, o fato é incontroverso, ele estaria vedado a dar a tutela antecipada para o autor, porque estaria infringindo o direito de ação do cidadão. Numa visão ativista, talvez eles aceitariam que o juiz deferisse de ofício, porque ele estaria dizendo que aquilo era constitucional por conta do princípio constitucional que diz duração razoável do processo. Então, o fundamento de uma atitude ativista seria exatamente isso. O juiz tem essa possibilidade de deferir de ofício uma tutela antecipada, porque ele está observando a Constituição, a duração razoável do processo. E, no juízo de ponderação, talvez, na visão ativista, a duração razoável do processo, ela seria mais importante do que o direito de ação do autor, porque o Estado juiz, numa visão ativista, tem o dever de pacificar a sociedade, tem o dever de fazer justiça, célere. É muito bonito esse discurso. Mas, e se chegar ao final do processo, verificou-se que aquele fato, embora incontroverso, era improcedente, e o juiz deferiu uma tutela antecipada. Quem vai arcar com aquilo? Quem arcaria com aquela decisão de ofício por ter concedido seria o autor, e ele não pleiteou. Por isso, graças a Deus, no Brasil, em regra, é vedada a tutela antecipada de ofício. Por outro lado, no devido processo legal, numa visão garantista, a tutela antecipada não poderia ser deferida porque viola o direito de ação. A mesma coisa, o mesmo pensamento deve ter com a produção de prova. Compete ao autor mensurar que prova que ele quer produzir. Eu encerro a minha participação dizendo que o devido processo legal é a coluna vertebral do processo.
não pode, num Estado democrático de direito, produzir provas à revelia das partes. Porque um do ônus da democracia para o Estado é a perda de poder. E a prova de ofício é o contrário, ela dá muito poder ao juiz. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, estou disposto a responder algumas indagações que surgirem. Muito obrigado.